E aí, eu falei com ele, lê novamente. Eu acho que ele fez uma leitura rápida, ele é um cara super inteligente, muito cabeça, um cara que eu admiro muito, tá? Tô falando aqui que se ele ouvir, um cara gente boa demais, eu admiro muito. E aí, assim, ele voltou ali e falou, acho que eu descobri. Aí daí realmente ele falou o que passou pela minha cabeça. Mas assim, em algumas escritas, eu deixei margem para o leitor pensar. Mas isso que é interessante. Eu até falo, às vezes, quando estou escrevendo música, eu faço isso também. Uma vez eu escrevi uma música e até hoje eu lembro, minha mãe, ela me questionou, porque eu escrevi assim que, como a gente é evangélico, eu falava assim, com Cristo, viver é bem melhor do que viver. Ela, mas com Cristo, ela falou assim, por que você não bota com Cristo é melhor viver do que morrer? Eu falei, não, todo mundo sabe o que é morrer. Mas aí eu fui explicar para ela, falei, não, mãe, eu falei que a vida, viver é viver, mas viver com Cristo eu entendi que é muito mais do que viver. É uma vida mais... Aí eu fui explicar para ela, falei, entendi. Então assim, você deixa, assim, algumas... Inclusive tem poema aqui que dá para fazer música. Eu não sei se é equívoco da minha parte, mas me parece que foi Cortella, Mário Cortella. Eu vi um comentário um dia, ele disse que ele escreveu um livro, não sei se eu estou equivocado, se é ele, não tenho muita certeza aqui. Mas eu me lembro que foi um escritor consagrado e ele falou que ele pediu para uma pessoa ler o livro e fazer o prefácio do livro. E quando o cara fez o prefácio, ele descobriu que o cara viu uma coisa que ele não viu. Ele fez o livro com dimensão e falou, poxa vida, não passou pela minha cabeça, mas foi ótimo. Foi ótimo, né? Então ele conseguiu atingir algo que ele nem esperava. Então, assim, eu não sei se é bem ele, um filósofo que eu gosto muito de ouvir, né? Ouvir porque ele grava muito vídeo, né? E aí, assim, interessante. E quando você falou da sua mãe, eu escrevi um aqui e ele tem a ver com o meu pai. E eu li o poema para ele, sem falar com ele, ele falou, eu falei, pois é. Só que é interessante isso. E é tão curioso que ver... Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ele vai falar... Não achei aqui agora. Ele vai falar do ponto culminante. Meu pai descobriu o que era um ponto culminante. Ele descobriu na Bíblia. Ele leu a Bíblia e na Bíblia falava do o ponto culminante. E ele, curioso, pesquisou, né? E conseguiu descobrir o que era o ponto culminante. Eu fiz o poema, não consegui recordar aqui agora, na rapidez eu olhei, mas aí assim, constantemente ele fala nesse assunto, e aí ele fala o ponto culminante, porque vai falar do limite, né? E eu escrevi o poema falando nisso. Tem um outro que eu falo da minha mãe, estou falando porque você falou da sua mãe. O da minha mãe eu especifico, porque daí dá para ver que é ela que eu vou falar do momento que ela viveu. Isso é real, não é ficção, é real. Primeiro avião a jato, aquele risco de fumaça. A minha irmã, que é mais velha, hoje é aposentada, minha irmã estava pequenininha. E aí eles contam isso. Minha mãe, naquela ocasião, a mãe lavava a roupa lá no rio, né? Ela estava no riozinho lavando a roupa, distraída, disse que estava cantando. E de repente ela levantou a cabeça e viu o risco no céu. E naquela ocasião falava do mundo acabado. Tinha expressão que dizia assim, 1000 chegará, 2000 não passará. Coincidiu que ela levantou a cabeça e viu o risco no céu. E saiu gritando, Zeca, meu pai José, conhecido por Zeca Luiz. Zeca, traz a Maria que eu quero morrer com a minha filha nos braços. E o meu pai tinha ouvido no rádio, que tinha rádio, não tinha televisão. Meu pai ouviu no rádio que ia passar um avião naquela região. Meu pai não assustou por isso. E a minha mãe quase desmaiou, né? E ele pegou, a minha irmã levou lá para ela e tal. E a minha mãe ficou com muita vergonha disso. E no poema eu vou falar isso. Ocorre que mais adiante meu pai foi na vila, na rua, cidadezinha lá, e lá ele descobriu que as professoras pulavam pela janela, caíam em cima dos alunos,
Desesperado que eu vou ter. Então o problema não foi com a minha mãe. Então, assim, interessante. e aí até confortou ela que não foi só ela que... uma bobeira aí que ela deu. Não, então assim, eu escrevi um poema falando nesse sentido. E eu aponto a minha mãe aqui. Que legal. Se você legal. recordar. E qual foi a ótica de visão dela quando você fala assim? Ela não falou, você está escrevendo de mim, não? Na hora que eu li, eles reconheceram na hora. Reconheceram, legal. Era um pouco mesmo de imã. Eu faço isso que é interessante, você reconhecer, tipo assim, a gente reconhece alguns pontos da família da gente. Porque assim, por mais que os pais da gente erraram em algum momento, é o jeito deles, né? Sim. O jeito deles, antigamente era ter desconhecimento que a gente tem hoje, eles não tinham na época, né? Eles eram mais severos. Eu falo com meu pai e minha mãe, às vezes eles olhavam pra gente e paravam até de respirar. Sim. Né? Os moleques hoje você olha pra eles, dá risada na sua cara, ué, velho. Não. Então assim, mas a gente guarda momentos interessantes que eles mostravam, nos ensinou, fez, que a gente se alegrou. É muito interessante essa família aqui. Eu acho que antes havia, em relação ao pai em relação aos filhos, geralmente o pai, né? Havia um excesso na forma também era uma punição. Então, assim, se trabalhou para que houvesse uma mudança desse tipo severo. O problema é que a maioria hoje das famílias abriu mão de tudo, porque também ficou errado. Se antes era radical, mas antes tinha um limite. O problema é que hoje você conversa com a mãe aí como professor ou como orientador, estou cansado de conversar com a mãe, com a criança de 6 anos e dizer assim, professor, eu não sei o que eu faço com meu filho. Uma criança de 6 anos, a mãe não sabe o que fazer com o filho. Não, esses dias eu fui comer no mercado, eu dei um tapa nele, a pessoa falou, mas eu falei, não, meu filho, eu fui criado na lenha. E a gente aprende a educar. Porque isso aí tem Bíblia, faça a vara a lapada. Só que as pessoas largam a Bíblia no meio. Tem pessoas que nunca enrolou o menino. E o menino faz gato sapato dos pais. Não é? É horrível isso. É a mãe que chega e pergunta, meu filho, o que você quer? Qual caderno você quer comprar? Não é assim, eu vou te dar esse aqui. Algum momento da vida você fala, você quer ganhar isso ou aquilo. Mas algum momento, não é todo. Não, você vai dominar agora. Não é. Aí geralmente os pais vêm envelhecendo o filho. Por mais que a gente viva assim, né, querendo satisfazer os desejos do filho e tal, mas não entregar a rédea da vida para eles. Né? Então, esse é um drama que a sociedade vive. Como mudar é meio difícil. Porque, então, assim, a gente está vivendo um momento em que... Aí entra uma outra questão também, de tanta reivindicação que se teve da liberdade. Se você volta lá na filosofia, nos filósofos, né, você vai ver que reivindicar o direito do cidadão, né, a responder por si, né, fazer o uso da razão. O problema é que, eu costumo dizer, e tem algum escrito meu que vai falar disso, o sistema, e aí eu falo poderio econômico, apropriou disso. Então, assim, a razão que deveria fazer o equilíbrio da nossa mente, ou deveria usar a razão para ter o equilíbrio, então ela virou, alguns dizem assim, a desrazão, perdeu então, assim, e o capital utilizou o raciocínio, a razão, para desconstruir a razão. Isso é complexo, é bastante filosófico, mas é isso. Não é isso mesmo. A razão se tornou irracional, né? E não se tornou irracional por causa da ausência de razão. Não, ela se tornou, não sei se vai complicar muito aqui, mas ela se tornou irracional por causa da própria razão. A razão criou isso. O cara utiliza a mente para poder causar, para dominar a própria mente. Tipo aquele raciocínio que fala assim, que tipo assim, o certo é errado e o errado está ficando certo. Inverteu. As coisas inverteram. Então, conseguir provar que aquilo não é tão errado, que não é errado, e o que não é certo se torna errado. Como agora equilibrar tudo isso? Aí eu volto lá no Dalbocq, que fala que é economista, não é da área de humanas, né, que geralmente discute essa situação. Mas ele fala assim, a gente chegou no limite que parece um descontrole, mas na verdade a gente pode ter um equilíbrio em breve. Pode ser que a própria tecnologia, a evolução, as pessoas vão se informando e a gente vai ter um equilíbrio, pelo menos. E nós precisamos. O que ocorre é que, se você pegar hoje um dos últimos grandes filósofos, você vai ver Habermas, né, alemão. Que vai trabalhar um pouco a situação da preocupação com a razão.
Aí nós temos, claro, o Brasil tem vários filósofos, inclusive pessoas boas, mas eu estou falando daquele cara de repercussão internacional. Então, assim, e quem teria que controlar, porque quem controla o pensamento, principalmente na era atual, são os intelectuais. E aí é preciso surgir novos filósofos a reverter o quadro. E não é simples. Se você pega, por exemplo, os filósofos às vezes demoravam 400 anos, 300 anos para aparecer um gênio.